O Instituto de Defesa Coletiva aqui de Belo entrou com ações na Justiça pedindo a condenação e a indenização de grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, Meta, TikTok e Kawaii. O motivo da ação é o adoecimento de crianças e adolescentes pelo uso excessivo de redes sociais. Para falar a respeito, receba aqui o pesquisador de novas tecnologias do Instituto de Defesa Coletiva, Daniel Paulino. Seja bem-vindo, doutor. Tá bom? Olá, tudo bem? Bom. Ô, doutor, eu concordo demais com essa ação. O senhor me representa nessa ação. Diga para os amigos da Band, dê mais detalhes. Sim, então, são duas ações coletivas, né? Uma movida contra a Meta e a outra contra o TikTok e o Kawaii. E o que motivou, né, essas ações? Porque as nossas crianças e adolescentes, eles estão ficando viciados, certo? E já tem pesquisas evidenciando, pesquisas da Universidade de Nova York, né, USP, Universidade de Santa Maria, Universidade de Zhejiang, na China, enfim, vários lugares que o uso compulsivo dessas redes sociais causa vício, e em decorrente desse vício, ocorre um monte de problemas de saúde, né, relacionados à saúde mental, saúde física, problemas de depressão, déficit de atenção, ansiedade, problemas posturais, enfim, um monte. E nos nossos estudos a gente notou que as plataformas elas não têm nenhum mecanismo para frear esse vício, né? E, na verdade, elas são até construídas para que a pessoa fique presa ali, né? Fique presa e consuma o máximo de conteúdo possível, porque aí roda mais anúncio, né? Roda mais publicidade, roda tudo e vai ganhando dinheiro. O que os senhores pedem na ação? Então, a gente pede, basicamente, o pedido principal ele é para ter um controle de tempo que vai ser estabelecido pelas próprias plataformas, né? E a gente baseou isso no estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria e que eles recomendam o uso máximo de 2 horas diárias para crianças de 10 a 12 anos e de 3 horas diárias para adolescentes de 13 a 17. Mas tem mecanismo de a Meta lá no Vale do Silício dos Estados Unidos desligar uma casa aqui em Belo Horizonte? Isso Tem. Não seria responsabilidade? Tem? Tem. É porque a Meta, recentemente, ela teve que abrir, né, os dados dela para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, para os pesquisadores, né, de lá. E também nos Estados Unidos já teve processo nesse sentido, né, deles abrirem para pesquisadores estudarem os efeitos e tudo. E eles permitiram que eles acessassem o tempo que as pessoas usam a internet. E também a Meta, né, no caso, ela tem um mecanismo que permite que os pais coloquem esse tempo. Certo? Só que os pais e as mães, a gente vive num mundo que o pai não vai ficar controlando o que o menino está fazendo o tempo inteiro. Né? E como gera um problema de saúde em massa, né, a gente entende que é dever das plataformas ter um controle mais eficaz nesse sentido. O senhor acha que o pai não pode porque trabalha, porque tem atividades dele e a mãe, ou porque não é responsabilidade dele? Porque eu acho que era, não? É responsabilidade dos pais, mas a responsabilidade também é da Meta e das redes sociais. Então Sim. eles têm como, por exemplo, liguei uma televisão na minha casa, passado 2 horas, desligar. Ou Pode. ter uma senha para adultos, por exemplo? Sim. É esse que resolve. Na verdade, a Meta ela permite que os pais desativem. Só que você sabia que os pais podiam desativar a conta do menino? Ninguém sabe disso, certo? Então a gente quer que o controle ele seja mais eficaz. E a própria plataforma ela tem como controlar isso. E como ela estabelece esse limite de tempo, a gente consegue assegurar um uso saudável, né? Sim. São ações protetivas. Algum país já conseguiu alguma vitória nesse sentido? Então, existem ações, né, processos que são movidos nos Estados Unidos, mas ainda tem um caráter mais inicial, certo? Não tem ainda nenhum... São processos longos, né, que demoram muito tempo. E como é que o senhor entrou com essa ação? Entra aqui no Brasil, porque no caso ela está instalada aqui? Sim, ela tem empresa sede no Brasil. Aí que dá aquela briga do Xandão lá com o homem da Tesla, da Twitter lá. Tem que ter um representante aqui para ser responsabilizado. Tem uma PJ deles aqui no Brasil. E a ação já deu algum passo dentro da justiça? Ela está aí no início ainda, na fase de tutela. O juiz ainda não analisou as tutelas. O senhor quer deixar um endereço eletrônico para pais que nos assistem, pessoas interessadas, conhecer melhor a ação, de repente dar ideias e tal, como é que faz? Claro, pode acessar a página do Instituto de Defesa Coletiva, né? Lá a gente tem um banco de todas as ações civis, ações coletivas que são movidas, e tem um link lá que pode clicar e a pessoa vai ter acesso às iniciais. Guarda aí, pai, guarda, mãe, Instituto de Defesa Coletiva. Vai lá no Google, Instituto de Defesa Coletiva, para você conhecer e palpitar. Daniel Paulino, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gostei dessa ação aí. Vou levar esse caso lá para a rádio também. Intervalo, volto já.